Feliz sábado a todos, irmãos e irmãs. Feliz sábado a todos os que nos assistem, aqueles que irão nos assistir. E aqui estamos ao vivo para transmitir aqui um assunto de suma importância para a compreensão dos irmãos. Leis, estatutos e os dois sistemas. Logicamente não vai dar para nós estudar tudo, né? São 220 slides para nós examinar e pensar uns 40, 50. Mas vamos ver aqui algo mais sobre esse tema para que nós compreendamos melhor e assim tenhamos uma convicção, um discernimento são daquilo que iremos estudar. Nós começaremos o estudo com Isaías, capítulo 24, versículo 5, que diz que na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos, quebrado a aliança eterna. Isso aqui é que tem feito os moradores desta terra. Três coisas que nós vemos claramente aqui. Os moradores têm transgredido as leis, os moradores têm mudado os estatutos, os moradores têm quebrado a aliança eterna. Então, o remanescente de Deus, eles não vão transgredir as leis, eles não vão mudar os estatutos e nem vão quebrar a aliança eterna. Quem vai fazer isso? Os moradores da terra que são transgressores. Existem essas duas classes de gente, sempre existiu e sempre vai existir até que Cristo volte. Só vai deixar de existir essa classe desobediente quando o Senhor eliminar eles da face da terra. Essa é a verdade no que diz respeito às leis, estatutos e alianças. Em Gênesis 5, 21 e 22, falando de um homem que representa na verdade aqueles que não hão de morrer, Enoque, que foi levado vivo para o céu, ele viveu 65 anos e gerou um filho chamado de Matusalém, o que mais viveu na face da terra. 969 anos. Enoque, ele andou com Deus. E a terra não foi mais digna de ficar com ele aqui. Deus o arrebatou e levou ele para o céu. E Enoque andou com Deus e depois que gerou a Matusalém, depois dos 65 anos, viveu mais 300 anos. Ou seja, Enoque. E depois que ele viveu 365 anos, Ele teve um filho com quantos anos? 65. É porque naquele tempo era novo, 60 anos, né? Era um homem novo. Era um jovenzinho. Deu para entender? Ah, tá. O texto está claro. Eu quase fico confuso aqui na tua pergunta. Não, porque está tão claro que... Está embaixo, aí em cima, outro nome. Foi 60. Pois é, porque não está lendo. E foram todos os dias de Enoque, quantos? 360. Ah, minha matemática estava certinha. 365. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si.
Muito bom. O andar com Deus, que é o que nós devemos fazer, por tanto tempo, prosseguido na terra, continuou, e ele passou pelas portas da santa cidade, o primeiro dentre os homens a ir penetrar. A cidade de cristal tem 12 portas, mas o primeiro a adentrar uma dessas portas foi Enoque. O primeiro a adentrar. Então, ele foi o único homem que teve só um filho. Os outros têm 500 filhos. Tem um que tem 7, tem 9, tem 2, tem... Você sabe, né? De acordo com Hebreus 11, verso 5, depois nós vamos falar desse... Hebreus 11, verso 5, e conforme Obreiros Evangélicos, página 54, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Unicamente isso que Deus quer de nós, que nós agrademos a Ele. O ser humano é porque é desobediente, e na desobediência ele desagrada a Deus. Se fizermos como Enoque, por mais que nós venhamos a morrer, mas a ressurreição é garantida. Irmão, o Enoque foi levado para o céu, né? Lá no tempo da antiga aliança, né? Muitos que acham que a vida hoje é só pela graça. Não é, naquele tempo lá, o Enoque foi levado para o céu foi pela graça de Deus. Ele era um homem obediente a Deus. Todo o tempo a lei e a graça, nós estamos juntas, né? Então lá no Velho Testamento ele foi levado para o céu, não foi por causa da lei, não. Foi por causa da graça de Deus. A transladação de Enoque para o céu, pouco antes da destruição do mundo pelo dilúvio, representa exatamente a transladação daqueles que irão ser levados por Cristo Jesus antes que Ele volte. Isso representa exatamente a transladação de todos os justos vivos da terra antes da sua destruição pelo fogo. Deveis agradar a Deus em cada aspecto da formação de vosso caráter. E isto podeis fazer. Por quê? Porque Enoque lhe agradou, embora vivesse num século degenerado. E há Enoques em nosso tempo. Então, se há Enoques em nosso tempo, nós acreditamos pela fé, nós acreditamos, e que esses Enoques desse tempo também vai agradar a Deus, mesmo no meio de um século, de um mundo degenerado, né? A tal comunhão, o Senhor nos está convidando, como a de Enoque. Assim deve ser a santidade de caráter daqueles que serão resgatados dentre os homens por ocasião da segunda vinda do Senhor. Olha a comparação. Os Enoques de hoje vão fazer as obras do Enoque de ontem. Enoque era um santo homem, servia a Deus com singeleza de coração. Enoque compreendeu a corrupção da família humana. Nós também devemos compreender essa corrupção para nos livrar dela. E separou-se dos descendentes de Caim. Olha só, que primeiro ele compreendeu a corrupção da família humana para poder separar-se dela. Alguma coisa interessante, vamos ver. Por exemplo, Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua
terra da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Está escrito dizendo que famílias inteiras vão se separar por causa da verdade, por causa da corrupção que é tão degenerada que muitos familiares não vão querer desgarrar dessa corrupção. Então, agora como Enoque, esses Enoque de hoje, vão servir a Deus com singeleza de coração, vão compreender a corrupção existente no meio da família humana, mesmo da sua própria família sanguínea, e para poder se separar dos descendentes de Caim. Porque muitas pessoas de nossas famílias são descendentes de Caim, não quer saber das coisas de Deus. Vai chegar um momento que o Senhor coloca limite. Olha, até aqui andaram juntos, mas daqui para frente não poderão mais andar juntos. Porque um quer, o outro não quer. Um puxa para lá, outro para ali. E aviso não tem falta de aviso, né? O Senhor está avisando todo dia para nós. Não foi para Abraão uma pequena prova, gente, ser chamado a deixar sua casa e parentela. Pensa que é fácil deixar os parentes? Mas o Senhor que mandou. E aí? Ah, mas o Senhor não quer que se separe. Não quer mesmo, não. É o homem que escolhe isso. Eles que querem. Agora, os que querem fazer a vontade de Deus, ele disse: se separa, senão tu não vai fazer a minha vontade. Para Israel fazer a vontade de Deus, o Senhor sabia que ele tinha que mandar tirar exatamente Israel de lá, do meio do Egito, porque senão ele não ia fazer a vontade de Deus. Ia fazer a vontade do faraó. De Deus não. Então ele agora preparou Moisés, mandou que ele fosse lá e tirasse realmente o seu povo de lá. Chamou Israel de o seu primogênito. Ele disse: se o rei não deixar sair, eu vou tirar o primogênito dele. Foi o que aconteceu. Ele não deixou Israel sair, Deus tirou o primogênito dele, e ainda assim Deus tirou o primogênito dele de lá, que era Israel. E não foi para Abraão uma prova fácil, não, nem pequena, ser chamado a deixar a sua casa e a sua parentela e ir para uma terra que não conhecia. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, disse o Senhor. Ele não ficou questionando: mas Senhor, não sei nem que terra é essa. Ele confiou em Deus, como assim um filho confia no pai. E disse assim: e Abraão guardou o meu mandato, guardou os meus preceitos. Preste atenção nessa palavra: preceitos. Preste atenção para essa outra palavra. Abraão também guardou os meus estatutos. Ele também guardou as minhas leis. Preceitos, estatutos e leis. Não é lei no singular, não. Se fosse minha lei, a gente sabia que eram os 10 mandamentos. Mas além dos 10 mandamentos, nós sabemos que tem mais outras leis. E nós precisamos estudar isso para saber o que foi que Cristo cravou na cruz do Calvário, o que ele aboliu, o que ele acabou, e o que ele não aboliu, o que ele não acabou, o que ele não cravou na cruz do Calvário. Porque senão nós vamos confundir agora uma coisa com outra. Os fariseus haviam declarado ser filhos de Abraão. Jesus lhes disse que essa pretensão só podia ser assegurada mediante a prática das obras de Abraão. Alguém quer ser filho de Abraão na fé? Então façam as obras que Abraão fez. Cumpram com as diretrizes divinas, de acordo com os preceitos, estatutos e leis. Os verdadeiros filhos de Abraão viveram como ele próprio vivera. Uma vida de obediência a Deus nos seus preceitos, nos seus estatutos e nas suas leis.
porém a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque não tem cumprido os requisitos divinos. Então, conspirando contra Cristo, os rabis não estavam fazendo as obras de Abraão. Então, cada vez que nós conspiramos contra Deus, contra Cristo, nós também, semelhantemente aos rabinos, não estamos fazendo a obra de Abraão. Os rabinos, eles não tinham nenhum valor à simples descendência natural de Abraão, porque se tivessem, obedeciam segundo o que Abraão fazia. Sem ter com ele ligação espiritual, a qual se manifestaria em possuir o mesmo espírito, a fazer as mesmas obras, não eram seus filhos. Então nós não podemos ser filhos de Abraão se não fazemos as obras que Abraão fez. Consequentemente, não somos filhos de Deus se o desagradamos. Cristo ensinava que a ligação espiritual, ela supera a natural. Quando o Senhor diz: olha, Abraão, sai do meio dos teus parentes. Ele está fazendo aqui uma comparação que a nossa ligação natural não é nada se não tiver Cristo na vida. Os irmãos da fé é muito maior coisa quando estão unidos e unânimes na palavra de Deus. É por isso que Jesus Cristo disse: olha, minha mãe, meus irmãos, nada, a gente está lá fora. Não, minha mãe, meus irmãos, são esses que fazem a vontade de Deus e o agrado. Então, a ligação espiritual supera a natural. Os judeus diziam ser descendentes de Abraão, porém, deixando de fazer as obras de Abraão, eles provavam não serem seus verdadeiros filhos. Isso era uma prova. Eles provavam. E nós também provamos que não somos verdadeiros filhos de Abraão quando nós deixamos de fazer as obras dele. É duro o discurso? Mas Deus tem força para nos dar para superarmos? Com certeza. Ah, mas fulano não tem amor. Não ama nem a família. Abraão era sem amor, né? Deixou os parentes, em vez de resgatar ele, né? Tinha tido tanta oportunidade. Quantas oportunidades não tem tido nossos parentes também? E às vezes a gente até fala assim comigo, até tem horas que a gente até Cede, né? cede alguma coisa para ver se conquistam, né, irmão? Não sei se É isso sim. os irmãos aqui, entendeu? É a minha experiência. A experiência de uma, a experiência de outra. Somente os que provam estar em harmonia espiritual com Abraão, obedecendo à voz de Deus, são tidos como da legítima descendência. Foi da descendência de fulano? Aqui está dizendo se a obediência é a verdadeira descendência. Ah, mas eu sou sobrinho, eu sou primo, eu sou filho. Não, mas a legítima descendência é aquela que atende, que obedece à voz de Deus. Esses que são tidos por ele como legítima descendência. A descendência de Abraão, ela demonstrava-se não por nome, não por linhagem, mas a descendência de Abraão demonstrava-se pela semelhança de caráter. Olha que maravilhoso. Os 10 preceitos de Jeová são o fundamento de todas as leis justas e boas.
aqui na terra tem leis justas e boas, sim ou não? Sim. Tem. Mas tem as leis injustas e más? Tem. Tem também. Mas a dos preceitos de Jeová, tem algumas injustas e más? Todas são justas e boas. Pois aí está o fundamento de todas as leis justas e boas de todas as nações. Do universo inclusive. Aqueles que amam os mandamentos de Deus se conformarão com todas as boas leis da terra. Os servos de Deus se conformarão, irmãos, com as leis boas. Mas eles não se conformam com as leis ruins. Isso é natural do verdadeiro filho de Abraão. Não cessou ainda a substituição dos preceitos de Deus pelos dos homens. Se os homens estão pensando isso, eles pensaram errado. Vão ter que pagar pelas suas desobediências. Esses moradores da terra, eles é que têm transgredido as leis. Eles que têm transgredido os estatutos. E eles que têm transgredido a aliança eterna. E eles que têm incentivado a muitos a fazer isso também. Porque eles transgredis vós também, diz o Senhor Jesus. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por vossa tradição? Os rabinos daquela época estavam cobrando de Jesus Cristo e de seus discípulos a tradição deles. E o Senhor Jesus dizia: olha, segundo vocês, nós estamos transgredindo a tradição de vocês. E vocês que estão transgredindo os mandamentos de Deus. E por causa da vossa tradição, vocês transgredissem. Seriam esses filhos de Abraão. Os filhos de Abraão eram ali, os discípulos. E segundo a carne, Jesus Cristo. Mas os demais estavam transgredindo e não eram filhos verdadeiros de Abraão. Mesmo entre os crentes, irmãos. Não, mas eu sou crente. Mas mesmo entre os crentes. Que não tem melhor fundamento que as tradições dos pais. E de acordo com 2 Tessalonicenses 3,6, mandamos-os, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma ordem divina. É mandamento. São ordenanças. Aí você dá, mas as ordenanças, aqueles mandamentos, forma de ordenanças, foram cravados na cruz. Será que é compreendido ordenanças? Só aqueles sacrifícios? Ou aquilo que Deus dá uma ordem acerca de alguma coisa não é uma ordenança de Deus? Então nós temos que ter o verdadeiro a verdadeira compreensão, o verdadeiro entendimento, para que nós não confundamos uma coisa com outra. E aqui mandamos-vos, porém, em nome de Jesus, irmãos, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Quando Deus mandou Abraão sair do meio dos seus parentes, vocês acham que aqueles parentes dele não estavam andando desordenados? Uma vida influenciada pelo Espírito dos Apóstolos, a crença e o ensino da verdade por eles ensinada, eis a verdadeira prova da sucessão apostólica. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os que se deixam influenciar pelo Espírito dos apóstolos, porque o Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, e o Espírito dos apóstolos estava sujeito aos homens grandes de Deus no passado. Se esses são
a sucessão apostólica, aqueles que se deixam influenciar pelo Espírito de Cristo, então isto que é o que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres do Evangelho. Ah não, mas é a igreja tal. Não é a igreja tal, não é a nossa igreja, é essa que é a sucessora dos apóstolos. Não é assim que está escrito. O que está escrito é aqueles que se deixam influenciar pelo Espírito dos apóstolos. Esses é que são os seus sucessores na terra. Se nós dependemos dos homens, nós estávamos perdidos, mas ainda bem que dependemos de Cristo Salvador. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Seja ela por palavra, seja ela por epístola nossa. Ora, a suma do que temos dito é que nós temos um sumo sacerdote tal. Essa é a suma. A finalidade de tudo isso é que nós temos um sumo sacerdote que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Não somente o santuário em si mesmo, mas o ministério dos sacerdotes deviam servir de exemplar de sombras, sombra Coisas celestiais. das coisas celestiais. Em Hebreus 9, verso 11, mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A eterna redenção do homem, efetuada Jesus Cristo entrando uma vez por toda o santuário celestial. Por quê? O sangue de bode poderia purificar o pecado de alguém? Então foi necessário que Cristo derramasse seu próprio sangue. E é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire o pecado de alguém. O sacrifício de animais era uma sombra da inocente oferta do querido Filho de Deus. E apontava a sua morte lá na cruz do Calvário. Na crucifixão, o tipo encontrou o antítipo e o sistema típico ali cessou. Há dois sistemas, irmãos. Um sistema foi abolido, o outro não. Ah, mas todo o sistema foi abolido. Todo o sistema foi abolido. Mas todo o sistema dos sacrifícios. Houve leis que não eram boas. Quem estabeleceu essas leis aqui dos sacrifícios? Não foi Deus, Cristo? Quem aboliu? Foi Ele também, na sua morte. É preciso nós fazer o discernimento, a distinção entre os dois sistemas. Simbolizado em todos os sacrifícios do passado, em todos os rituais do santuário típico, e esse sacrifício era exigido. Foi abolido, mas antes do passado era exigido. Quando o tipo encontrou o antídoto na morte de Cristo, esse sacrifício que antes era exigido, cessou. Cessou. A oferta sacrificial cessou.
Então depois quando alguém diz assim, Cristo fez cessar a lei de Deus. Não, gente. Vamos raciocinar, tá? Com a mente de Cristo. Não vamos raciocinar com a nossa própria mente, não. Quando o Tico encontrou o antídoto, foi na morte de Cristo, quando Cristo morreu, na cruz do Calvário, quando diz assim, está feito, e inspirou, deu o seu último suspiro, ali foi cessada a oferta sacrificada. Porque ali estava morrendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em substituição ao Cordeiro que era morto, derramado seu sangue, levado para o serviço típico. E é preciso nós estarmos atentos, examinando a Escritura, comparando verdade com verdade. Era aquele no qual todo o cerimonial judaico e o serviço típico encontrariam o cumprimento. Aonde? Na morte de Jesus Cristo. Aí quando diz assim, olha, Cristo cravou na cruz as festas, os sábados, é só analisar direitinho, porque senão vai se atrapalhar e vai confundir as coisas, vai receber instruções de interpretação satânica. Os sacrifícios típicos, eles foram cumpridos pelo antítipo. A antiga verdade no serviço típico foi revelada mais claramente para nós aqui hoje, irmãos. As sombras típicas do tabernáculo judaico não possuem mais qualquer virtude para nós hoje aqui. Porque agora nós não perdemos de vista o antítipo. O típico nos conduziu ao antítipo. Por isso que não possui mais qualquer virtude, porque a virtude está agora em Cristo, a verdadeira oferta, o verdadeiro sacerdote. Todo o sistema típico foi abolido. Ao chegar o início de seu antítipo, quando nosso Senhor Jesus Cristo expirou, até usei a palavra expirou, né? Expirou sobre a cruz, de acordo com J.N. Andrews. Nesse momento, o escrito que constava de ordenanças, olha como começa a clarear agora. O termo ordenanças, usado em Colossenses 2,14, se refere às ordenanças e leis cerimoniais do Antigo Testamento. Olha quem está falando isso aqui. O Google. Se nós quisermos pesquisar, dá um cliquezinho lá, irmão. Tem resposta para tudo. É só agora deixar a Bíblia e o Espírito para você falar que é a lei do testemunho. As leis cerimoniais na Bíblia são um conjunto de regulamentos que foram estabelecidos por Deus para o povo de Israel. E os sacrifícios ali, aquelas leis todas ali, foram ordenadas por quem, irmãos? Por Cristo. E era exigido ao povo de Deus fazer, cumprir com aquelas ordenanças. Porém, chegou o momento dessas ordenanças chegar ao fim. A lei dos 10 mandamentos também foi ordenada por Cristo, mas ela chegou ao seu fim? Não, irmão, porque dos dois sistemas, só um sistema teve fim. Nós vamos ver isso aqui com mais clareza. As leis cerimoniais incluem instruções detalhadas sobre como realizar sacrifícios, realizar purificações, as festas religiosas e outros rituais. Nós vamos apresentar aqui alguns detalhes também. Havendo riscado, de acordo com Paulo, em Colossenses 2, verso 14, havendo riscado
a cédula que era contra nós. Se perguntar isso aqui, as pessoas pouco sabem dizer alguma coisa sobre qual era a cédula que foi riscada, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então precisamos atentar bem o que foi cravado na cruz e o que não foi. Não foi a lei cerimonial. Ou não foi a lei. Por exemplo, Não foi a lei cerimonial. tem várias leis. A Bíblia diz assim, se der tempo nós vamos falar sobre isso. É assunto polêmico, mas tem que ser falado do que está escrito. Um homem quando deita com outro homem, é abominação? Sim. Ou só era abominação? É abominação. Então não foi abolida. Continua tendo sua vigência. Quer ver outra lei? A mulher que veste roupa de homem e que homem veste roupa de mulher, é abominação? Então, da mesma forma, se um homem deitar com outro homem é abominação para Deus, uma mulher vestir roupa de homem e um homem vestir roupa de mulher também é semelhantemente a abominação para Deus. Foi abolido? Deixa eu perguntar aqui a coisa rapidinho. Pergunte. Vai muito nesse ritmo aí, não quero saber. Ok. Acendeu o fogo. Acendeu o fogo. Era uma ordenança de É uma mim. ordenança. Se fizer algum trabalho, é morte, né? Isso. Esse fogo do fogão é fogo? É fogo. E a lenha é fogo? A lenha não é fogo, só que se Se acesa. acender a lenha é fogo? É. É fogo, né? É. Então, eu vi isso e fiquei pensando. E eu passei para alguma pessoa e ela vem me questionando, dizendo que o fogo é eterno. É eterno. Toda a vida é eterna. Mas é fogo. Aí eu falei, mas é fogo. Ele vai até onde durar. É. Mas ele é fogo. É. Não se questiona o que ele é. Ele não é água, ele é fogo. Então, o mal que faz acender o fogo na lenha é o mesmo que faz acender o fogo do fogão, que é fogo. Por exemplo, a pessoa era morta apedrejada. De imediato. Imediato. Hoje você diz, mas ninguém mais apedrejado de imediato. Mas eu pergunto, não era ordenança? Continua sendo ordenança. Morre do mesmo jeito. Morre do mesmo jeito. Pode não ser imediatamente, mas para Deus é imediato. Como é para Deus imediato? Já está decretado. Quem é o homem hoje que vive 100 anos? São poucos, né? 100 anos é imediatamente, né, para Deus? É, rapidinho. Rapidinho, né? É rápido. É rápido. Pois era isso que eu queria saber. Obrigada. Ok. Então, a questão do sábado foi abolido? Não. Então, continua a ordenança. É igual a mulher quando estava impura, né? Depois vamos tocar nesse assunto. É. Talvez aqui não, porque não vai dar tempo. Está mais um pouco à frente. Mas, não tinha todos os rituais? Sim, sim. Mas a questão da impureza, não existe mais ninguém impuro? Com certeza. Então você tem que saber o que se foi e o que se permanece. São leis. Tem a ver com o teu ser? Tem a ver com a tua saúde? A lei da saúde foi abolida? Não. Então vamos considerar. Então, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. A expressão escrito de dívida poderia ser uma referência à lei mosaica, especialmente tal como a interpretavam os judeus. E olha que é a informação do Google. Então, muitos há, no Patriarcas e Profeta, página 365,
Muitos há que procuram confundir esses dois sistemas usando os textos que falam da lei cerimonial para provar que a lei moral foi também abolida. Mas isto é perversão das Escrituras. Olha como o povo de Deus, ele tem a verdadeira interpretação dada pelo Espírito de Cristo. Ampla e clara é a distinção entre os dois sistemas. Não tem confusão, irmão, para entender isso aqui. É ampla e clara. O cerimonial era constituído de símbolos que apontavam para Cristo, para o seu sacrifício e para o seu sacerdócio. Três coisas aqui. Apontavam para Cristo. Apontavam para quem? Para o sacrifício de Cristo. Apontavam mais para onde? Para o sacerdócio de Cristo. Esse foi o sistema que foi abolido, mas permanece Cristo. Se permanece Cristo cabeça, permanece o corpo de Cristo. Amém. A lei ritual, com seus sacrifícios e com as suas ordenanças, devia ser cumprida pelos hebreus até que o tipo encontrasse um antítipo. A lei ritual em seus sacrifícios e ordenanças. A lei de Deus não é ordenança? Alguém vai dizer que não é? Essa lei está enquadrada na lei dos sacrifícios? Não. Era exigido de todos os hebreus? Era. Eles tinham que cumprir? Tinham. Mas até que encontrasse o antítipo na morte de Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As leis cerimoniais aí, a gente vê que elas sim foram escritas para os judeus, né? Porque quando veio Cristo, aí cessou porque era só para eles lá. Agora, os 10 mandamentos com a lei moral, essa sim, ela era muito mais ampla, porque ela não alcançava só os judeus, era para alcançar toda a humanidade. Agora eles, hoje, né, nós tivemos um sistema aí que eles inverteram as coisas, né? Aquilo que foi abolido, eles não querem aceitar, né? A lei de Deus, a gente sabe que é a norma que Deus usa para poder conduzir o povo, né, no caminho. Sem obediência ninguém vai entrar no céu, isso é evidente. E Cristo também, quando ele veio, ele mostrou o que deveria continuar e o que não deveria continuar, né, a ser obedecido. E nós sabemos que a lei de Deus, ela está valendo. A gente sabe que o sacrifício dele não aboliu essa lei. Ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 5. Mas que é para nós continuarmos a cumprir e obedecer. No Apocalipse, a gente vê várias passagens ali que o Senhor está falando para os santos obedecerem os seus mandamentos. Porque obedecerem esses mandamentos, aqueles que estiverem juntamente com Cristo, porque fala que é Jesus Cristo que conduz os seus filhos a obedecer, é que vão ter direito a entrar na cidade pelas portas, né? E o inimigo tem pervertido essa mensagem e dizendo que não, que o mandamento não vale mais hoje. Mas aqui está claro que o que foi deixado para trás foi as cerimônias, né? Tem alguns detalhes que, como o irmão diz, a gente tem que saber o que é, o que não é mais para nós, porque às vezes confunde, né? Quando a gente lê assim, alguns detalhes lá do Velho Testamento, realmente,
Mas aqueles que estão buscando a direção certa, buscando pelo Espírito de Cristo aprender, Cristo não vai deixar essas pessoas no escuro, né? Ele vai esclarecer para que elas possam andar no caminho, sem desviar nem para o lado e nem para o outro, e seguir os passos do seu mestre. Amém. Lembrando que, ainda assim, antes que houvesse os judeus, né, Adão já oferecia sacrifício. Então, cessariam todas as ofertas sacrificais no seu devido tempo, ou seja, na morte de Cristo. Ao tipo, encontrando o antítipo. Foi esta a lei que Cristo tirou do meio de nós, clavando na cruz. Aí você, antes de analisar qualquer lei que a terra anda transgredindo, os moradores andam transgredindo, antes que você analise qualquer lei dessa, verifique isso. Que lei Cristo tirou do meio de nós, clavando na cruz? Ah, mas tem a lei lá que diz que o homem não deve deitar com outro homem como se fosse mulher. Cristo tirou essa do meio de nós, clavando na cruz. Então não estava enquadrado no meio das aquelas que era tida como oferta sacrificada. Isso daí entra muito bem Isso aí é no questão mandamento: do não caráter adulterarás. Adulterarás. Está adulterando aqui, porque a nossa... Foi esta a lei que Cristo tirou do meio de nós, cravando na cruz. Os cerimoniais. Mas com referência à lei dos 10 mandamentos, declara o Senhor, através do salmista: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Amém. Amém. Por mais que os homens alterem aquela lei que foi dada para Moisés aqui, mas a do céu permanece inalterável, e todos vão ser julgados por ela. É verdade. Porque tudo isso era sombra das coisas que haviam de vir, não se referindo à lei dos 10 mandamentos, mas todo aquele sistema que havia de ser abolido, era sombra das coisas que haviam de vir. Ao vir o antítipo, dado início ali na morte de Jesus Cristo, encerra o tipo. Porém o corpo é de Cristo. O corpo. E já havia sido profetizado, né? Por Oséias 12:11, que esse fim viria. Ia ser abolido mesmo esse sistema. O próprio Oséias, capítulo 2, verso 11, o próprio Deus falando diz: e farei cessar, ou seja, vai ser abolido. Eu vou fazer cessar, vai parar, vai acabar, vai abolir todo o seu gozo, as suas festas, aqui se referindo àqueles sábados cerimoniais, as suas luas novas, os sábados, os seus sábados, não é o sábado do sétimo dia não, ele está se referindo àqueles sábados anuais, em datas fixas, e todas as suas festividades. O Senhor disse o quê? Farei cessar. E fez. John Anderson continua dizendo assim, foi abolido, e por isso ninguém deve ser julgado a respeito de comida. Vou só citar um exemplo aqui, irmãos. Tinha outras ordenanças nessa questão comidas, viu? Mas lá em Levítico 11, tinha umas ordenanças lá que só essa vocês podem comer, essa aqui vocês não podem, não tem? Hoje tu pode comer as coisas imundas. Não, mas Cristo não aboliu. Porque ele disse aqui: eu farei cessar. E dentro desse farei cessar,
Tinha questões sobre comidas, sacrifícios, ofertas, ofertadas a ídolos, bebidas, dias santos, festas fixadas. O sábado é santo, mas foi abolido desse aí? Não. Simples assim. Luas novas. As luas continuam, irmão. Todo dia você encontra lua nova, cheia, minguante, crescente. Elas existem. Mas ele é muito específico e claro na sua palavra. Ou sábados. As pessoas pegam isso aqui, os sábados. Olha, irmão, aboliu o sábado. Mentira, não é o que eles pensam. Estão transviando o que está escrito. Esses sábados aqui são os sábados cerimoniais. Os sábados que foi cravado na cruz do Calvário. O sábado de cada semana não foi cravado na cruz do Calvário. Aquele que fez o sábado, já duas nações, aquele que fez o sábado do sétimo dia, não o aboliu, cravando na cruz. Isso aqui, para Adventista, isso aqui é claro demais. O sábado não foi anulado por sua morte. O sábado continua hoje tão sagrado como quando pela primeira vez foi santificado lá, tá, pelo nosso Criador e dado a Adão a guardar. Essa santidade do sábado continua como lá. Não foi cravado na cruz. Não foi nulo. Não acabou. Permanece ainda. 40 anos depois da crucifixão, devia ainda ser mantido sagrado o sábado. Na destruição de Jerusalém. Durante 40 anos, depois que Cristo profetizou, deviam os discípulos orar para que sua fuga não caísse no sábado. A observância do sábado do Senhor não cessou. Então, o sábado do sétimo dia não foi cravado na cruz. Não acabou. Não cessou. Os sábados cerimoniais cessou. Acabou. Mas o sábado do sétimo dia, não. Então, de acordo com John Andrews, falando da história do sábado, diz que a observância desse dia não cessou como cessou os sábados anuais. As festas do Senhor, que o Senhor disse, farei cessar, as festas do Senhor deveriam ser realizadas na cidade que ele escolhesse. Qual foi a cidade que ele escolheu? Jerusalém. E os sábados semanais, ele escolheu para ser guardado só na cidade? Numa cidade? Onde foi o sábado escolhido para quem? Para todos. Em que locais? Em todos os locais, não só na cidade de Jerusalém. Os sábados cerimoniais, eles dependiam de um lugar. E o sábado da semana depende de um lugar? Então, olha como é simples, um sistema do outro. Especificamente, os sábados cerimoniais dependia do lugar para que as suas respectivas liturgias fossem exercidas. Até quando? Até que o Senhor o abolisse. E esse lugar era o santuário terrestre e os seus arredores.
Ou seja, estava onde? Jerusalém. Então, contudo, essas exigências litúrgicas e geográficas do determinado local não se aplicava ao sábado semanal. O sábado semanal não era só para Jerusalém e suas mediações ali de santuário, não. Isso não se aplicava para o sábado semanal, que é santificado sem a necessidade dos rituais mosaicos e sem necessidade de um santuário ou templo, permitindo deste modo a sua aplicabilidade universal. Então a sua aplicação do sábado é universal e não local. Portanto, que foi abolido aquele que era celebrado local, que era Jerusalém. Todos os povos da terra teriam que ir para Jerusalém. Agora não. O sábado do sétimo dia, não. Onde tiver, você tem que guardar. É uma ordenança de Deus, mas que essa não passou. E quando essa cidade, Jerusalém, que era o local das assembleias solenes do povo, quando ela fosse destruída aquela cidade, olha os objetivos e os fins aqui para nós compreender isso aqui. E seus habitantes agora levados cativos de Jerusalém. Quem está contando isso aqui é John Andrews, irmãos. Quando agora ocorresse que Jerusalém fosse levado cativo, nós ainda iríamos ver a cidade e o templo sendo destruído. Ocorreria a interrupção completa dessas festas. O Senhor disse: eu farei cessar. O Senhor tem os seus motivos. E em consequência dos sábados anuais, que era celebrado por todas as nações, mas tinha que ir para Jerusalém, que caía em dias específicos dessas festas, as festas, as luas novas e os sábados anuais foram restaurados quando os hebreus voltaram do cativeiro. Cessou quando eles foram levados cativos, e agora foram restaurados de novo quando eles retornaram, porque eles voltaram para a cidade e continuaram a fazer suas celebrações, porque não estavam mais cativos. E com algumas interrupções. Olha só, já havia interrupções. Guardados até quando? Até quando eles guardaram? Até a destruição final de sua cidade, onde era festejado aquelas festas. Então, quando aquela cidade foi destruída, quando aquela nação foi destruída, aquela capital, destruído o seu templo, agora definitivamente eles deixaram de celebrar. Mas eu pergunto, e tinha que parar de celebrar quando? Vamos raciocinar. Eles continuaram celebrando até a destruição de Jerusalém, cerca de 40 anos depois. Mas quando era que era para eles cessar, irmãos? Quando Jesus morreu, por que continuaram ainda celebrando? Irmão, hoje nós temos um entendimento melhor, irmão, mais explicativo, mais claro, mais transparente, porque Deus o quis assim. Até hoje tem gente que guarda ainda essas festas. Ainda hoje tem, né? Mas antes que a providência divina assim eliminasse a existência dessas festas judaicas, todo o sistema típico foi abolido. Abolido quando, irmão? Na morte de Cristo. Foi abolido quando? Quando Jesus Cristo expirou sobre a cruz. Não foi na destruição de Jerusalém.
A destruição de Jerusalém foi para ele desincutir. Olha, a cidade para ser festejada era aqui, mas agora está destruída. Vocês vão celebrar onde agora? Não tinha tempo, né? Não tinha tempo destruído. É como se assim, ó, há cerca de 40 anos atrás, era para vocês terem entendido a mensagem. Mas a observância do sábado do Senhor, do sétimo dia de cada semana, não cessou com a dispersão dos hebreus de sua terra. Eles foram dispersos. Hoje, em tudo quanto é nações, por exemplo, tem gente, mas essa gente não tenha por nulo o sábado do Senhor, o sábado de cada semana, pois ainda continua santo, assim como no princípio. Pois não se tratava de uma instituição local, o sábado do sétimo dia, o sábado de cada semana, como era os sábados anuais, todo dia fixo. Naquele dia de fixo de cada um tinha a festa, e acontecia na cidade de Jerusalém. E o sábado continua hoje. A observância não cessou com os sábados anuais. Não o aboliu. Jesus Cristo não aboliu cravando na cruz. Não foi anulado por sua morte. Ellen White diz assim, em Cristo seu santuário, diz assim, ó, eu vi que Deus não havia mudado o sábado. Porque Ele jamais muda. Eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês, ó filho de Jacó, não sois consumidos. A lei cerimonial foi abolida, mas pela crucifixão, a lei dos 10 mandamentos. A lei cerimonial foi? Vamos analisar bem isso aqui. Mas pela crucifixão, a lei dos 10 mandamentos foi estabelecida. Olha os dois sistemas. Um abolido, o outro estabelecido. O Evangelho não anulou a lei. E nem lhe diminuiu um tio das reivindicações. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então fica mais do que claro que a lei de Deus não foi abolida, nem o sábado, nem um outro dos mandamentos. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 19 e 20. O salmista 89, 34 já registra aí as palavras de Cristo, ele dizendo que não quebrarei a minha aliança, na qual os moradores da terra anulam, quebram. E diz o Senhor, não alterarei o que saiu dos meus lábios. E quando ele pronunciou aquela lei dos 10 mandamentos no Sinai, ele aqui está dizendo, eu não alterarei o que saiu dos meus lábios. A lei de Deus no santuário celeste é o grande original de que os preceitos inscritos nas tábuas de pedras, registrados por Moisés no Pentateuco, eram uma transcrição exata. Vi que o mandamento do sábado não foram pregados na cruz. Se tivesse sido, os outros 9 mandamentos também o teriam. Olha a clareza dele em Mateus. Só o sábado. E por que não os outros mandamentos, né? As igrejas em si mesmas elas se contrariam.
Não, Cristo pregou, sabe, na poesia, os outros mandamentos. Está no mesmo Êxodo, Bem capítulo 20. contexto. Bem no meio entre uns e outros. Mas ele não disse que o que ele falou, ele não muda. Exatamente. A gente só Não pensar só nisso aí. falou, como ele escreveu. Ele escreveu, pois é, um Deus. Mais autoridade ainda. Na verdade, vou repetir o texto que nós começamos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus maldades. Porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Se nós observarmos bem, o sábado é uma aliança. Ele quebrou. A lei de Deus em si, dos 10 mandamentos, é uma aliança. Ele quebrou. Então quem diz que ele quebrou está equivocado. Completamente. Precisa reexaminar as escrituras. Quebrou com as pessoas que querem viver. Elas que quebraram, né? Os moradores da terra que deixaram a coisa quer afrouxar. obedecer, aí cria uma lei Exatamente. deles mesmo e Isso. quer que os outros vivam também. Olha só, irmãos. Olha a seriedade desse aqui. Ó. Ellen White escrevendo. 1875 ela escreve. Diz que estes estatutos deviam estar na vigência. Aí você diz que estatutos é esse? Os 10 mandamentos? Além dos 10 mandamentos, tem outros considerados estatutos que ainda têm vigência? Tem. Então, estes estatutos deviam estar na vigência para os seres humanos, eu e você somos, de todos os séculos, vivendo nesse último, enquanto durar o tempo. A lei de Deus, enquanto durar o tempo, e tem alguns outros estatutos que é enquanto durar o tempo, também tem. Vocês vão confirmar isso nesse próprio texto dela aqui. Ó. E a ciência do bom viver, na página 310, diz assim: todos quantos compreenderam as leis da saúde devem reconhecer sua obrigação de obedecer a essas leis estabelecidas por Deus em nosso ser. Eu digo, isso aqui são o quê? Para ser cumprido em todos os tempos, sim ou não? Sim. Então, essa também na lei da saúde também não foi abolida, tá certo? A obediência às leis da saúde deve ser considerada questão de dever pessoal. Nós temos de sofrer os resultados da lei violada. Cumpre-nos responder individualmente a Deus por nossos hábitos e práticas. A única definição de pecado na palavra de Deus nos é dada em 1 João capítulo 3, versículo 4, quando diz: pecado é o quebrantamento da lei. É preciso fazer o pecador sentir que é um transgressor. Continue em vigência. A transgressão da lei física é transgressão da lei. Vou tocar no ponto aqui, irmãos. Olha para mim aqui. Isso aqui faz parte da lei física, sim ou não? Isso aqui, ó. Faz parte da lei física, sim ou não? O homem teria que ganhar o pão com suor e enfrentar o sol, não é? Isso aqui protege alguma coisa do sol? A mulher foi feita para fazer serviço braçal? Foi feito com a cara lisa, não foi? Cara lisa. Pra ficar. O homem foi feito com a cara lisa? Não tem pelos. Essa lei não é natural? Natural. Foi abolida. Não. Todo tempo o homem precisa. Então precisamos entender o que foi e o que não foi. E por que alguns homens insistem em abolir? Ele nunca pregou que tem que abolir, mas não usa. Está dizendo o quê? Que foi abolido. Se faz o que o mundo faz, concorda com o que o mundo diz, então concorda que foi abolido também.
Mas a transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Se o Senhor diz, dessa não comereis, e você come, está transgredindo o quê? Lei. A lei de Deus e a lei. A lei de Deus e a lei do ser. Ou o ser só é por dentro. A santificação, ela é mental, espiritual e... Física. E o que é isso? Isso aqui não faz parte do físico? Sim. O que é santificação? Não é viver segundo o que está escrito? Sim. E viver o contrário é santificação? Santifica, na verdade, porque a tua palavra é a... Se é verdade está escrito, por que não uso? Ele não quer mesmo. Não é transgressão? Quer ser transgressor. Às vezes a gente parece acreditar nas coisas, mas quando não põe por prática, não acredita. Está dizendo que não acredita. Ah, não, mas eu prego que eu acredito, mas não faz prática das coisas. Está sendo hipócrita desse jeito. A contínua transgressão das leis da natureza é uma contínua transgressão da lei de Deus. Verdade. Está claro? Claríssimo. Eu estou falando só aqui um dos detalhes, mas tem muitas coisas aí. Nós ficamos de resolver aqui, botar algum assunto para nós estudar. A gente já está entendendo. Dá já para que entender, tem. né? Mas pelo menos aqui para dar início, para nós continuar, tá? Então, a contínua transgressão da lei da natureza, ela é uma contínua transgressão da lei de Deus. Tem que obedecer à lei da natureza? Sim. Porque senão tá- As mulheres, nos seus dias, mensalmente, elas menstruam? Sim. Faz parte da Da lei natureza? natural da mulher. Vamos mexer nisso? Vamos abolir? Não. Todo mês a mulher tem. Tem como. Depois nós entramos nesse assunto, tá bom? É pecado violar as leis de nosso ser. Tão verdadeiramente como é quebrantar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos existem ainda? Sim. Existe as leis do nosso ser ainda? Sim. Não há dúvida, né? Sim. Que bênção compreender. Num e no outro caso, seja a lei dos 10 mandamentos, seja a lei do nosso ser ou a lei natural, num e no outro caso, há transgressão às leis de Deus. E é pecado. Nós não entramos no assunto que depois nós vamos tratar, mas já realmente um encaminhamento, tá certo? Irmãos, analisem bem. Deus é autor das leis físicas, tanto quanto é também o autor da lei moral dos 10 mandamentos. Sua lei está escrita com o seu dedo, e em cada nervo vai acabar com as leis de Deus escritas nos nervos. Está escrito nos nervos. Em cada músculo. Vai acabar com a lei de Deus escrita com o seu dedo em cada músculo nosso, da lei natural. A lei de Deus está escrita em cada faculdade que Ele confiou ao homem. Cristo deu a Moisés preceitos. Não deu? Foi só dos 10 mandamentos? Não, irmão, aqui está dizendo aqui, ó, Cristo deu a Moisés preceitos para resguardar os 10 mandamentos. Eu pergunto, os 10 mandamentos são preceitos ou não? São, mas anterior a esse, foram dados para Moisés o quê? Preceitos. Além dos 10 preceitos, dos 10 mandamentos ali, da lei de Deus, para resguardá-los.
Então, um preceito resguarda a lei de Deus. Por exemplo, vou voltar aqui no assunto. Um homem deitar com outro homem como se fosse mulher. Qual é o mandamento que ele resguarda? Vamos lá, vou perguntar de novo. Cristo deu a Moisés preceitos. Um homem que se deita com outro homem, como se fosse mulher, está quebrando o quê? O preceito? E esse preceito quebrado era para resguardar o quê? Dos 10 mandamentos, qual mandamento resguardaria esse preceito? Não adulterarás. Ou se não adulterarás, só um homem com uma mulher. Sétimo, que tem a ver com a pureza do caráter. Pedofilia, qual é o mandamento que quebra? Também não adulterarás. Homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, mulher com animal. É como é sério? Vamos abolir tudo isso? Eles estão abolindo aí porque eles querem viver praticando o errado, mas o Senhor não aboliu não. A transgressão da lei física, irmãos, é transgressão da lei de Deus. Nosso Criador Jesus Cristo é o autor das leis físicas, assim como também o é da lei moral. O ser humano que se descuida, que descura dos hábitos e práticas atinentes à sua saúde e vida física, peca contra Deus. E o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, e visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós sabemos que Jerusalém foi destruída, o templo também foi feito em ruínas. Aquelas festas que eles celebravam acabou, cessou, e o sítio onde se seguia foi livrado. Aliás, seguia, foi lavrado como um campo. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso. Quando ele estava vivo ainda, antes de morrer, ele deu o aviso, e que todos que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Eles entenderam o que haveria de ter abolido. O povo de Deus, também chamado o povo de Israel, não entenderam. Eles estavam ainda cumprindo a festa, né? 40 anos depois eles estavam cumprindo a festa. Está aqui a prova disso. E o grande conflito, na página 30, diz: quando virdes Jerusalém, aqui é o aviso, cercada de exército, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. Com o cerco lá na frente, que ele profetizou, de Jerusalém pelos exércitos romanos, era um sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim o arrogar-se a nossa nação, referente aos Estados Unidos, o poder no decreto dominical, que torna obrigatório o dia, dia de repouso papal, o domingo, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. E o que ocorreu na ocasião do cerco de Jerusalém? É o primeiro ou segundo cerco? Vamos analisar aqui. Na ocasião do cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E assim, os cristãos em todo o país puderam escapar sem ser molestados. Primeiro cerco. No segundo foi a destruição. Os judeus tinham compreendido, tanto é que não tinham compreendido, que essa era uma das festas que tinha sido abolida, que eles estavam celebrando o quê? A festa das cabanas.
E a festa das cabanas foi abolida. E o que dá para entender aqui o grande conflito? Se não tinha nenhum cristão que estava nessa festa, Estava abolido. Fizeram foi escapar. fizeram foi escapar. Ali era onde os judeus estavam ocupados. Em algo que tinha sido abolido cerca de 40 anos atrás. Estou só citando algumas coisas que foram e outras que não foram. Está dando para entender? Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. Cerca de 3 anos e meio depois. Agora, para a destruição da cidade, o que aquela cidade estava fazendo de novo? Outra coisa. Que festa era? A Páscoa. A principais das festas. Foi abolida também? Houve a substituição dela, não houve? Mas ela existe, por exemplo, na nossa terra, por exemplo, sendo agora celebrada como era no passado? Não, era um rito cerimonial. Mudado agora. E quantas pessoas tinham ali celebrando aquela festa da Páscoa quando a cidade foi destruída? Milhões, irmãos. Milhões de judeus estavam reunidos dentro dos muros daquela cidade. E a partir de quando foi destruída, eles voltaram mais a celebrar? Não, até mesmo porque eles morreram. E os outros entenderam agora. Foi o último agora toque para que a providência fosse tomada. Não ia celebrar mais, pronto. E já tinha sido abolido cerca de 40 anos atrás. Os judeus consideram que Moisés escreveu a Torá, certo? Através dos ensinamentos do Deus de Israel, passados diretamente para ele, para Moisés. E onde é que nós encontramos essa fonte? No Google. E não é verdade? Vamos para frente? Torá. O que é Torá? Se perguntar, muitos não sabem. É por isso que a gente dá essas informações. Busca ela para passar para os irmãos. Para que os irmãos entendam o que é a Torá. A Torá, ou para nós, a Bíblia, no caso, para os hebreus, a Torá corresponde aos 5 primeiros livros do Pentateuco. Os 5 primeiros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Pentateuco. A Torá, já está dizendo, né? A Torá tem origem no termo hebraico Yará, que significa ensinamento, instruções ou lei. E não é isso que é o Pentateuco? Mas nós vamos pagar agora. A Torá, ela é considerada um guia para os judeus com 613 mandamentos, 613 leis. Agora, quais dessas leis foram abolidas e quais não foram? Nós temos que examinar, estudar para saber. 613 mandamentos que ensinam como deve ou não agir. Sejam nas relações sociais, sejam nas relações familiares ou religiosas, como por exemplo, mais uma informação do Google, está errado? Cristo deu, agora vamos pela inspirada, Ellen White. Cristo deu a Moisés preceitos religiosos que deveriam governar a vida cotidiana. Mesma coisa que o Google falou. Isso. Seja nas relações sociais, familiares, religiosas. Cristo deu a Moisés preceitos religiosos que deviam governar a vida cotidiana. Estes estatutos
eram chamados de quê? Quebram a aliança eterna, eles transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Transgridem as leis, não é? Os 10 mandamentos não é chamado de leis, é chamado de lei, com 10 preceitos. E os moradores estão exatamente transgredindo as leis, quebrando os estatutos e bem como a aliança eterna não está sendo considerada. Estes estatutos foram dados explicitamente para resguardar, mais uma vez, os 10 mandamentos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? Quando eu faço alguma mudança na lei natural, estou quebrando ou não? Com certeza. Mais uma vez aqui os irmãos entenderam que eu quis falar aqui num pontinho. Estatutos. Estes estatutos foram dados explicitamente para resguardar os 10 mandamentos. Esses 2 mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo, dependem de toda a lei e os profetas. Em 2 mandamentos você vai colocar estatutos, preceitos e leis, vai estar enquadrado perfeitamente nesses 10 preceitos. E a Bíblia toda, né? A Bíblia toda. Que é resguardar. Guardar com cuidado, abrigar, defender. Vou voltar. Cristo deu a Moisés preceitos religiosos que deviam governar a vida cotidiana. Estes estatutos foram dados explicitamente para guardar os 10 mandamentos, para defender os 10 mandamentos, para abrigar os 10 mandamentos. Está dando para entender? Sim. Estes estatutos não eram símbolos borrosos que terminariam com a morte de Cristo. Então não seria cravado na cruz, não se seria cessado. O que é borroso? Embaçado. Manchado. Estes estatutos não eram símbolos manchados, borrados ou embaçado. Estes estatutos deviam estar na vigência. Ou seja, ligou. Isso. Além. Para os seres humanos de todos os só não desses últimos dias. Só não pra nós. Todos os séculos. Falou foi Enquanto durar, o tempo. tem, olha a interpretação disso. De quem é essa mensagem? De Ellen White. É de Deus para nós. Não é de Deus? Sim, é de Deus. Agora por que duvidar? Esses mandamentos, chamados também de estatutos, recebiam sua força do poder da lei moral. Está dando para entender? Mas claro que só veio E clara. E certamente explicavam essa lei. Se eu anulo um estatuto, um preceito, um mandamento, que recebe sua força, no poder da lei de Deus, se eu anulo esse estatuto, eu estou anulando o quê? A própria lei de Deus. Porque transgredir uma coisa é como transgredir a outra. Se a lei da saúde é uma lei que tem que ter vigência em todos os séculos e em todos os tempos, eu agora não vivo em conformidade, eu estou agora atingindo que lei? a lei moral. A lei dos 10 mandamentos, não é isso? Então cada um dos antigos profetas
falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso. Agora voltando lá para o Pentateuco, para a Torá, sobre as leis, preceitos e estatutos. Foi escrito não mais para o nosso tempo, ou mais para o tempo deles? Foi isso? É assim que está escrito aqui, mensagem escolhida no volume 3? Eles Foi mais para menos nós. pra lá. Ah, mas isso aqui foi só lá para Moisés, pois foi escrito mais para o nosso tempo. Porque todo o que tanto foi escrito para o nosso ensino foi um encaixe perfeito, né? Perfeito. E estão escritos para a vida de quem? Nossa. Para quem já são chegados. Os filhos. Então nós não podemos dizer que não se aplica para nós. Preceito. O que é preceito? Regra, norma. É o que se recomenda praticar. E no passado foi recomendado por quem? Para que nós praticássemos, nós, o povo de Deus. São regras, são normas. Quando falar de preceito, entenda. Regra, norma, leis. Davi diz, né, os preceitos do Senhor são justos e verdadeiros. E está escrito que é mandamento sobre, regra sobre, um pouco aqui, um pouco ali. Aquilo que é regra. Regra é aquilo que regula, que dirige, que rege, que guia. Norma é a fórmula que indica o modo apropriado de falar, de pensar, de agir em determinados casos. De quem é a informação? Está errado? Mais uma vez o Google está certo. Aquilo que regula procedimentos ou atos. Regra. São princípios. Padrão. Lei. E estatuto. É um conjunto de regras. Olha. É mais, É um conjunto de regras. Ou um conjunto de leis estabelecidas por uma organização ou por uma comunidade para regular a si mesma. Que comunidade era essa que está se referindo aqui? Comunidade judaica? Comunidade cristã? Conforme permitido ou previsto por alguma autoridade superior. Os preceitos do Senhor são retos. Esse texto você citou, irmão? Não, foi outro. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Só para entender o que o salmista já estava falando sobre isso. Salmo 119, 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus Preceitos. Se esses homens do passado, Abraão, Enoque, tá? Esses homens grandes de Deus, se eles obedeceram essas regras, essas leis, esses estatutos, os discípulos, o próprio Jesus Cristo, então nós somos companheiros deles? Com Ou certeza. se nós não estamos Não, fazendo caso, nós somos companheiros deles? nós somos deles que obedecemos. Porque nós somos companheiros, segundo o salmista diz, de todos que temem o nome de Deus, dos que guardam os seus mandamentos. Ou seja, guardam os seus preceitos. Só os 10? Isso está dizendo que ainda mais para aqueles que é chegado nos últimos dias. Nós estamos nesses últimos dias. Perfeitamente. E o que é companheiro? Para nós ficar bem claro na nossa mente aqui. Companhia. É o que acompanha. Acompanhamos os patriarcas, os profetas, os discípulos, o próprio Cristo. Se não acompanhamos, não somos seus companheiros. Fazemos companhia, não assim diz o Senhor, senão não somos seus companheiros. Estamos indo na companhia da palavra de Deus? Vou até pular isso aqui, já repeti muito, né? Não comerei coisa alguma com sangue.
Naquele tempo só, né? Não, ainda hoje. Ainda confio. Ao estranho emprestará com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros. Isso aqui não é um preceito, não? Vai emprestar o dinheiro que teu irmão está passando necessidade e vai cobrar juros dele. Agora tu quer ser bonzinho, tu vai emprestar para o ímpio e fazer as coisas dele da forma dele, sem juros. É porque eu sou melhor do que o que diz a palavra de Deus, então eu vou emprestar sem juros. Não, tem que agir de acordo. Então não lembro. Demasiadamente bom ou demasiadamente besta? Besta mesmo. Ao teu irmão não emprestarás com juros. Continua valendo ou não continua? Sim, com certeza. Nem dinheiro, nem comida. Ih, Eu te empresto aqui uma saca de arroz, mas tu tem que me dar duas. ou um e-mail. Tem esse indivíduo no nosso meio? Tem. Nem também qualquer coisa empreste com juro ao teu irmão. Qualquer coisa, seja comida, seja bebida, seja lá o que for. Não recebeu usuras. Usura, o que é isso? Tu vai cobrar uma coisa além do normal. Tu compra um vidrinho de remédio, porque tem muitos vendedores de remédio aí que se diz cristão. Compra um remédio por R$10 e vende por 50. Isso é o que, irmãos? Usura. Não vale mais essa lei, não? Esse estatuto, esse preceito? Essa regra, essa norma, não vale mais? Eu não sei se o senhor colocou aí, irmão, mas o senhor também fala a questão das balanças, né? Adulteradas. Porque hoje o povo adultera mesmo, né? Balança também. Com homem não te deitarás. Mais uma vez, né? Mas eu queria aqui só para que os irmãos tirassem uma palavra aqui embaixo. Porque a abominação é. Abominação também. Não haverá atrás de homem, né? Mulher também já falei, mas eu vou repetir para nós pegar essa parte. E nem vestirá o homem roupa. Não, irmão, mas tem a roupa feminina, a roupa masculina, tudo parecido, mas é uma de mulher e uma de homem. Tem uma E pior, tem que é a pastores de unissex. renome falando isso aí, que parece que não entendeu nada. Unissex. Ou entender quer um defender. ou outro pode vestir. Porque qualquer que faz isto, a abominação é. Olha o que foi falando agora. A abominação é. E esse aqui, a abominação é. Também. Só para que fique bem entendido, viu? A abominação É. é. Mas tem pastor que disse que não é não. O Senhor está dizendo é. Ele disse não é. Então ele quer ser melhor, né? Aí é onde eles entram naquela questão do tempo, né? Não é nesse tempo, é porque era assim, agora não é. Quem é que sabe que uma cueca e uma calcinha não é diferente? Com certeza, até o resto, sabe? Não, mas naquele tempo nem usava calcinha e daí. Eles não falam tanto de costume. É, o tal do costume. E no costume podia ser usado lá, mas costume agora não tem. É. Engraçado, né? Não sabe discernir hoje o costume. Aí não sabe discernir uma saia de uma calça? Com certeza que sabe. Será que não sabe? Não, mas naquele tempo não existia isso aqui. Era só túnica, bordô, né? Interessante, né? Tinha diferença, senão o senhor não ia falar isso. Até na gola de uma roupa dá de ser discernir se é de um homem ou se é de uma mulher. Tá. Até a questão dos botões, eu São detalhes. prestasse para frente. Mas os pastores que são os ensinadores do povo andam tão corrompidos que acaba a tendência a corromper também o povo. Anda tudo corrado. Assim como é o povo, assim é o sacerdote. Se o povo é assim, porque o sacerdote ensina assim. É verdade. Ele diz também que até na calça tem diferença na calça da homem. Diz que a diferença naquele tempo só estava no cinto, né? Mas assim, o que ele fala também tem diferença da calça do homem para a calça do Com homem. certeza. Ai, é tudo caos. A calça do homem, a barra dele é da esquerda para a direita. A da mulher da direita para a esquerda. Tem muita diferença. Para você ter uma ideia. A mulher da direita para a esquerda. E a do homem O homem com a mulher, se você quiser confundir, dá de fazer confusão. É só você deixar o cabelo curtinho igual o homem.
Tá? Não, e vestir a roupa toda de homem. Fazer exatamente roupa de não dar confusão. Assim como o homem Deus veste fez uma calça, a mulher com a cara lisa, tá? bota Com seios, coisa no rosto. coisa diferente do homem. É para discernir mesmo, até no vestuário é para discernir. Diferença. Para observar um homem ou uma mulher e saber discernir de longe. É verdade. Está tudo confuso, né? Hoje está difícil mesmo. Por exemplo, irmãos, Tem. eu vou deixar o resto aqui para depois, senão nós comemos demais. Por exemplo, mais uma lei que nós fechamos. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, Tá esperando. isso aqui está dizendo que é para resguardar o sétimo mandamento, não adulterarás, né? Naquele tempo, essa lei foi dada para eles? Foi. Mas hoje não vale mais não. Quer dizer que pode deitar com mulher alheia, pode? Não é pecado. É pecado mesmo. Esse preceito não permanece. Permanece. É só discernir, irmão, isso aqui não foi cravado na cruz, irmão. Então ambos merecerão morrer de imediato ali com morte de apedrejamento. Não, calma, não apedreja não, porque não está escrito que é assim agora. Mas continua sendo pecado o procurar uma mulher de outro homem e deitar com ela. É isso que está escrito aqui. A sentença só não é imediata agora, mas um dia. É só discernir. É imediata quando o marido descobre. É aquela mesma história da lei da mulher. Né? É imediata, tem vez. Ah, mas tinha que oferecer um cordeiro, tinha que oferecer 2 pombinhos. Os 2 pombinhos não oferecem mais, irmão, que tu tem Jesus Cristo, que é aquele que... Mas a questão da lei natural continua, irmão. Qual o problema? Deu para entender? Depois, em outra ocasião, nós vamos estudar essa parte. Entendemos bastante. Tá certo? Mas com certeza tem a ver, se nós estamos estudando aqui, com todas essas leis que nós podemos fazer a comparação aqui, né? Então é isso aqui. Maldito aquele que se deitar com... Ora, e essa lei acabou. É tal que eles tentam. É qualquer, irmão, qualquer. No Congresso, né? Essa lei louca aí. E todo o povo vai dizer assim seja. É maldito mesmo. Tá? Então que o Senhor nos livre dessas maldições tudo. Amém. Que nos dê sabedoria e entendimento para seguir as regras e as normas e as leis e mandamentos do Senhor que Ele quer que nós obedeçamos ainda hoje. No nome de Jesus. Aquilo que foi abolido, nós temos que aceitar que foi abolido, e o que tiver vigência, nós vamos aceitar como tendo vigência. Deus seja louvado. Negócio aí. Maldito homem que se deitar com animal. É que hoje ainda tem mesmo gente que bota o cachorro para dominar a mesma coisa. Bota o gato. É a prática. Lá em casa a gata fica arranhando assim a porta. Porta do quarto, agora só nem fechada, para ela ficar em cima da cama. Aí tem vezes que ela entra, a gente não vê, ela acorda, ela tá desse passando pra cá. Então agora nós vamos orar ao Senhor, agradecendo pelos resquícios de luz que Ele tem enviado a nós. Cada resquício, juntando, dá um por fim.